Vamos conversar sobre quando o passado do outro só me importa porque ele me beneficia. Sabe? Você já ouviu falar sobre isso? Eu creio que não. Imagine que você conhece gente nova e nesse momento você começa a contar a sua vida, contar a vida que você passou, o seu sofrimento. E naquele exato momento, esses tipos de pessoas vão ter um tipo de empatia e vão te chamar de uma pessoa corajosa, que superou, que afrontou todo esse problema, porque elas sentem esse tipo de simpatia por você. E existirá outros que não. Existirá outros que vão descrer da sua história, vão tentar convencer que se você passou por isso é porque alguma coisa você fez. Normalmente a gente conhece esses tipos de pessoas e infelizmente eles vivem como que eu seleciono quem eu realmente desejo me empatizar ou não. E temos que ter muito cuidado com isso. Que infelizmente hoje em dia tem muita gente manipuladora. E esses tipos de pessoas manipuladoras, elas invertem a situação para sempre se aparentarem que elas são as perfeitas. E elas vão selecionando quem sim e quem não. Quantas histórias a gente já pôs em dúvida por achar que era fantasia e realmente depois com o tempo a gente descobre que aquela pessoa realmente sofreu, que a gente havia pensado que não era verdade, e a gente vai julgando o passado das pessoas como se o nosso presente ou o nosso passado fosse melhor. E hoje a gente está vivendo um momento bom, para mim eu vejo bom porque tem muitas pessoas que podem abertamente falar dos seus problemas mentais, problema de depressão, problema de ansiedade, em que elas podem hoje, sem esse medo de serem julgadas, expor, olha, eu passo por isso, ou eu passei por essa situação. Mas existem outras que são um pouco covardes. E quando eu digo covarde, eu digo no sentido de que aquele que está escutando o que o outro está falando do seu passado, muitas vezes naquele momento de simpatia, pode até dizer, ai, que bom, e tudo isso e aquilo outro, mas depois com os outros, reinverte a situação e começa a julgar a pessoa. É como que eu vejo normalmente. Eu seleciono a quem realmente eu posso crer que sofreu de verdade e os que não. Se eu não gosto de você, eu vou dizer que o seu sofrimento foi porque você mesmo buscou ou porque você inventou um pouco a história e não é real. E por isso a gente tem que aprender. E é foda isso, gente. É foda. Porque a gente está falando de que necessitamos viver uma sociedade em sociedade em que a gente tem que estar com outras pessoas para o bem da nossa saúde mental, mas chega um momento que a gente tem que, por um certo momento, se afastar desses certos tipos de pessoas que acabam nos contaminando, que acabam nos fazendo descrer de quem somos, da história que hemos tido, o que hemos vivido. E por isso meu conselho para você, se você sofre de algum tipo de problema, seja depressão, ansiedade, isso não é um motivo para você sentir vergonha. É um processo que você está passando, ou um processo que você passou, se você superou, ou se você está lutando ainda. Entenda que a dor é sua e ninguém pode te salvar a não ser você mesmo. Um abraço, John Robson.